Aí, galera, olha só, a gente vai tentar manter aqui a mesma dinâmica, tá bom? A dinâmica, então, é o quê? Eu vou lá, vou explicar o conteúdo, faço um exemplo, faço um exercício, e alguns momentos eu volto aqui no chat. Se tiverem dúvidas, vocês me perguntem aqui. Se você não conseguir escrever sua dúvida, eu libero para que você fale, ative o seu microfone. Aí você vai falar e vai me explicar aquilo que eu não consegui entender, talvez por escrito, tá bom? Então, vamos iniciar lá. Daqui a pouquinho vai entrar mais gente. O que a gente precisa fazer? O que eu vou fazer com vocês? Primeiro eu vou dar uma relembrada sobre corrente elétrica, que é a primeira lei de Ohm. Vou fazer exercícios da primeira lei de Ohm e de corrente elétrica, né? Que eu deixei disponível para vocês no estudo.com, está disponível ainda. Então, quem não pegou para fazer, precisa pegar. E aí depois eu vou começar a segunda lei. A corrente elétrica. Na corrente elétrica, o que nós temos? Aqui tem um mapa mental envolvendo tudo que eu preciso saber de corrente elétrica. Primeiro, a definição, que é um fluxo organizado de elétrons, beleza? Organizado de elétrons. O que eu tenho aqui? Olha só. Nesse fluxo organizado, nós temos o que a gente chama de sentido da corrente elétrica. Sentido, ele pode ser dois. Pode ser dois. Eu tenho um sentido real, que é o que de verdade acontece, e tenho um sentido convencional. O sentido real, a corrente elétrica sai do polo negativo da bateria e ela se encaminha para o polo positivo, tá bom? Sai do negativo e vai para o positivo. O sentido convencional, que é o sentido que nós adotamos, que é o sentido que quando não fala nada, é o sentido que a gente vai usar, esse sentido é o sentido que a corrente elétrica vai sair do positivo e ela vai se movimentar em direção ao negativo. Tranquilo? Então, o que eu tenho? Eu tenho então o seguinte: quando a corrente elétrica for constante, eu posso usar a equação. Qual a equação? Corrente é carga sobre tempo. Eu só posso usar essa equação se a corrente elétrica for constante. Se a corrente elétrica estiver variando com o tempo, eu não posso, aí eu preciso fazer análise gráfica. Então, o que é cada item dessa minha equação? O I é a corrente, medida sempre em amperes. A carga, né, é o Q, que é medida em coulomb, e o ΔT, tempo medido em segundo. Lembrar que 1 ampere é 1 coulomb por segundo, beleza? Se a corrente elétrica não for constante, por exemplo, se ela for no decorrer do tempo subindo ou caindo, tanto faz, se ela mudar no decorrer do tempo, eu preciso trabalhar gráfico. E aí o gráfico, o que nós temos? Quando eu tenho um gráfico corrente e tempo, primeiro eu preciso deixar os eixos compatíveis, né? Então a minha corrente tem que estar em ampere e meu tempo tem que estar em segundos. Se o tempo tiver em minutos, que é muito comum aparecer, eu preciso transformar para segundos, beleza? O que a gente tem? Se eu calcular essa área ela é numericamente igual à carga. Então, se eu calculei a área deu 20, a carga vai ser 20. Calculei a área, deu 50, a carga vai ser 50. Beleza? Então, isso aqui que nós temos de elétrica. Da primeira lei de Ohm, o que nós temos da primeira lei de Ohm? Primeiro, entender. O importante para nós hoje é entender o que é resistência elétrica. Então, resistência elétrica é a dificuldade oferecida à passagem da corrente elétrica. Ou seja, a dificuldade que os elétrons em movimento organizado irão encontrar. Quanto maior a dificuldade, se o material oferece muita dificuldade, esse material é chamado de isolante elétrico. Se o material oferece quase dificuldade, ele é chamado de condutor elétrico. Beleza? Isolante, muita dificuldade. Se há muita dificuldade, resistência elétrica muito alta. Se eu tenho um material que é condutor ele praticamente não oferece dificuldade, ou seja, a resistência elétrica é muito pequenininha, beleza? Então, resistência, dificuldade oferecida. Então, a gente vai estudar daqui a pouquinho a segunda lei, que é para verificar o que interfere nessa resistência, o que interfere nessa dificuldade. Bom,
Aí o que o Ohm observou? Lembra que vocês? Ele pegava a DDP de um circuito, media a corrente, fazia divisão de um pelo outro. Ele trocava a bateria, media a nova corrente e fazia divisão infinitas vezes, tá? Foi incontáveis vezes, não foram só 4. Porque para virar lei, você tem que fazer algum experimento muitas e muitas vezes, dezenas, centenas de vezes, e verificar que sempre vai acontecer. O que o Ohm percebeu? Que quando ele fazia essa divisão para o mesmo circuito, ou seja, eu coloquei uma lâmpada, eu não troco a lâmpada, eu só troco as baterias. Troco bateria, muda a corrente. Troco bateria, muda a corrente. O valor sempre era constante. Ou seja, ele percebeu que esse valor é uma característica daquela lâmpada ou daquele equipamento que está ligado no meu circuito. Então, essa característica a gente chama de resistência elétrica. Beleza? Então, o que é a resistência elétrica? É a razão entre a DDP e a corrente. Isso vai ser resistência elétrica. Beleza? Resistência é U sobre I, ou eu posso colocar aqui, né, que é DDP, que é U, é igual a R vezes I. Lembrando aqui, como que eu vou medir cada coisa? DDP, medido em volts, resistência em ohm, que é aquela ferradurazinha, e o I é corrente elétrica, tá bom? Eu coloquei 3 ou 4 exercícios, não me lembro ao certo, lá no estuda.com, ainda estão lá, então quem ainda não fez, precisa pegar para fazer, e eu vou resolver esses exercícios aqui com vocês. Primeiro é envolvendo o gráfico, né? Então, o que eu tenho nesse primeiro exercício que eu tenho lá no estuda.com? A corrente elétrica, em função do tempo de uma TV, é representada no gráfico seguinte. Calcule o número de elétrons que atravessa a TV em 20 segundos. Então, aqui eu tenho que ter muito cuidado, porque uma tentação é fazer o quê? Eu tenho a corrente, tenho tempo e vou querer calcular o número de elétrons. Eu não posso usar aquela equação de corrente elétrica. Por que eu não posso? Corrente elétrica não é constante. Eu só posso utilizar aquela equação quando a corrente elétrica for constante. Se a corrente elétrica mudar com o tempo, eu não posso utilizar, beleza? Então, eu destaco a figura que formei entre os eixos. Então, formei um triângulo, onde esse triângulo tem 20. Eu observo se aqui está em segundos, então está em segundos, então posso usar. Se tivesse minutos, eu faço a conversão antes, tá bom? E aqui está em ampere, que vale 8. Então, eu tenho um triângulo aqui de 8 de altura, com 20 de base, um triângulo retângulo. Não tem que ser só retângulo, tá, galera? Qualquer figura que formar ali. Para quê? A área, ela é numericamente igual à carga. Quer dizer o que é isso? Se eu calculei a área e deu 30, a carga vai ser 30. Calculei a área e deu 8, a carga vai ser 8. Beleza? A área de triângulo, base vezes altura dividido por 2. Base vale 20, altura vale 8. O 20 eu consigo simplificar com 2 aqui, vai dar 10. 10 vezes 8, 80. Quando eu calculo a área e a área deu 80, carga vale 80. Bom, aí com a carga, agora eu vou colocar aqui, ó, Q igual a M vezes 0. 80 igual a M vezes 1.6 vezes 10 a menos 19. Esse 1.6 passa dividindo, ó. Então eu repeti 80 e passei ele dividido. 80 dividido por 1.6 vai dar 50. Bom, então o que eu tenho nesses 50? 50 aqui, eu preciso agora resolver isso. Ou eu jogo minha potência lá para cima, todas as vezes que a gente jogar essa potência para cima, muda o sinal da potência, então se ela está negativa lá em cima, ela se torna positivo, ou os 50 eu consigo escrever como sendo 5 vezes 10 elevado a 1. Então eu repeti aqui, já que não tinha nenhum número, repete a base que é 10 e subtrai os expoentes. O de cima menos o de baixo. Mas quem é que está em cima? 1. Quem que está embaixo? Menos 19. Então eu faço 1 menos 19. Vai ficar mais 19, que vai dar 5 vezes 10 elevado a 20. Tudo bem? Vou lá no chat um pouquinho.
Tranquilo, galera? Dúvidas em relação a isso? O chat não está funcionando? Mas olha só, mesmo se o chat não estiver funcionando, da Sofia e da Lília, Sofia e Lília, se vocês não estiverem conseguindo falar no chat, mas se conseguirem, se tiverem dúvidas e precisar ativar o microfone, não tem problema, tá bom? Pode ativar o microfone, só não dá para falar todo mundo junto, porque senão dá interferência. Mas se uma só pessoa for falar, eu fecho o meu, desligo o meu, dá para a gente escutar, e se tiver dúvidas, você me avisa, tudo bem? Tranquilo, então, galera, tudo bem até aqui? Qualquer coisa ali, né, Sofia, se não conseguirem, que isso? Não é possível que a Júlia está com sono, eu nunca vi a Júlia com sono. Ah, entrou errado, então tá bom. Tudo bem aqui, Julia? Tranquilo, então? Não, acontece. Ontem eu entrei na aula errada. Eu dando aula para o nono ano, não, ontem, segunda-feira. Eu dando aula para o nono ano e falando. Aí eu vi os alunos, professor, você está na aula errada, porque quem já começou em outra turma, entrar só na sala. Aí eu vi que eu estava dando aula no lugar da professora de história, cara. A aula estava contrária. A galera confundiu, aí nós voltamos, depois voltou tudo certo. Mas, enfim, acontece. Tudo bem, então, vamos lá, vamos voltar para aqui. O que eu tenho aqui, então? Olha só. O segundo exercício que eu coloquei para vocês é outro exercício que é clássico, tá? Quando o mesmo aparelho eu mudo ele de tomada, eu verifico que a corrente elétrica vai mudar. Por exemplo, botei uma TV na tomada de 110 volts, só com uma corrente. Tirei essa TV de 110 e coloquei em 220. Vai mudar alguma coisa, a gente vai ver o que vai acontecer. Então, o que eu tenho no exemplo do exercício 2? Um aparelho elétrico foi conectado a uma fonte de DDP, uma tensão 240 volts, e foi verificada uma corrente elétrica de 10 amperes. O que é? A resistência elétrica interna desse aparelho é quanto? Já tem uma DDP, já tem uma corrente, então ó, com DDP e corrente, eu consigo usar a primeira lei para calcular a resistência, beleza? Igual a R vezes I, a minha DDP vale 240, a minha corrente vale 10 amperes. Então, aqui vai ficar 240 igual a R vezes 10. O 10 está multiplicando, passa dividindo. R igual a 240 dividido por 10. Ou seja, essa resistência, galera, é a resistência desse aparelho. Se eu não mexer nada nesse aparelho, a resistência dele continua a mesma. Ou seja, a dificuldade que ele oferece para a corrente elétrica não muda se nada dentro dele mudar. Beleza? Letra B, ó. Se agora esse mesmo aparelho, então observe que é o mesmo aparelho, for conectado a uma fonte de DDP 360, então eu tirei ele de uma tomada e coloquei ele em outra tomada com valor diferente. Qual será a nova corrente elétrica? Então o que eu tenho? Uma nova DDP, não sei a corrente e eu já tenho resistência. Por que a resistência é a mesma? O aparelho é o mesmo. Se eu peguei meu celular aqui, se eu não tirar nada, não mexer nada nesse celular, a resistência dele é constante, nunca vai mudar. Agora, tem o meu pincel aqui, ele tem uma resistência, digamos que seja 24. Eu vim aqui, tirei o pincel dele, a resistência vai mudar. Então, quando eu altero coisas dentro do meu equipamento, a resistência muda. Se eu falar que é o mesmo equipamento, eu estou dizendo assim, ninguém mexeu em nada. Se ninguém mexeu em nada, a resistência é a mesma. E eu vou fazer a mesma coisa. R vezes I, a DDP eu já sei, 360, a resistência já tem que é 24,
24 passa a dividir, 360 dividido por 24, vai dar 15 amperes. Observe que, para o mesmo aparelho, quando a DDP subiu, a corrente elétrica também sobe, na mesma proporção. Observe que antes era 240 DDP, subiu 50%, foi para 360. A corrente era 10, também subiu 50%, foi para 15. Então, sempre vai estar na mesma proporção, se o aparelho for o mesmo, beleza? Se o aparelho for o mesmo. Vamos lá no chat um pouquinho, para ver se há dúvidas. Tudo bem, então? Alguma dúvida, galera, em relação a esse exemplo que eu acabei de fazer? Tranquilo? Tudo ok? Vamos então, vamos para o terceiro exemplo. O que eu tenho no terceiro exercício que eu deixei lá? Um aparelho elétrico de resistência elétrica 0,002 ohms é conectado a uma fonte de tensão de 320 volts. Quantos elétrons passarão por esse aparelho? Então, eu misturei as duas agora. Misturei corrente elétrica, carga elétrica e misturei primeira lei. Então, primeira coisa, eu li meu problema, eu vou retirar os dados. Então, o que eu tenho de informações? Já tenho a DDP, não sei a corrente, tenho a resistência, eu já deixei em potência de 10, para poder ficar um pouquinho mais tranquilo de trabalhar, e eu quero saber o número de elétrons, e eu sei que o tempo é de 20 segundos. Mesmo eu não falando nada, eu também sei o valor da carga elementar, que é aquele 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer bem passo a passo. Primeira coisa aqui, ó. Eu tenho a DDP e a resistência. Com DDP e resistência, eu calculo a corrente. DDP resistência vezes corrente. A minha DDP vale 320 e a minha resistência vale 2 vezes 10 a menos 3. Esse valor passa dividindo 320 dividido por 2, 160. Por que esse 10 a menos 3 se tornou 10 a mais 3? Porque eu fiz a inversão da minha potência. Toda vez que eu faço a inversão da base da potência, o sinal vai mudar. Se ele estava negativo lá embaixo, eu jogo para cima positivo. Se ele estava positivo, eu jogo para cima negativo, beleza? Se você quiser, pode trabalhar com a corrente assim, não tem problema nenhum. Eu deixei notação científica, então ficou 1,6 vezes 10 elevado a 5 amperes, beleza? O que eu tenho agora? Ó? Iremos agora determinar a carga. Opa, se eu tenho a corrente, agora eu posso calcular a carga. Agora, por que eu pude trabalhar com essa equação aqui e naquela primeira eu não pude? O que está acontecendo? Aqui eu posso, porque como não fala nada, eu considero que a corrente é constante. Só posso trabalhar com essa equação se a corrente elétrica for exatamente a mesma do início ao fim. Como eu já tenho a corrente e tenho tempo, multiplico cruzado, eu vou ter a carga 32 vezes 10 elevado a 5 coulombs. Não precisa deixar em notação científica, tá? Deixa assim. Depois, lá no final, a última coisa que eu estou querendo, aí você coloca a notação científica. No meio do caminho, você não é obrigado, tá bom? Calcular o número de elétrons, então Q igual a N vezes E. 32 vezes 10 a quinta igual a N vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Bom, N, então, esse valor passo dividindo. 32 dividido por 1,6 vai dar 20. Aí aqui ainda eu tenho 10 a quinta dividido por 10 a menos 19. Eu tenho uma divisão de potência com a mesma base. Como que eu resolvo isso? Eu vou repetir a base e vou subtrair os expoentes. Atenção que a minha potência aqui, ela está negativa. Então, é o de cima menos o de baixo. Bom? O 20, só repetir o 20, né? Então, repetir a base 10 aqui, 5 menos 19. Aqui vai dar mais 19. 5 mais 19 vai dar 24. Eu tenho mais uma casa para andar aqui, para deixar em notação científica. 2 vezes 10 elevado a 25. Beleza? Tudo bem isso? Vamos lá no chat.
Tudo bem aqui, galera? Tranquilo até agora? Ok. Não tem dúvidas nesse exercício? Então eu preciso que vocês peguem esse exercício para fazer, beleza? Tudo bem? Então olha só, se você não quiser abrir lá no estuda.com, eu vou disponibilizar esses PowerPoints depois para vocês. Usa lá no PowerPoint, coloca lá, aí resolve no caderno e depois você coloca a resolução para ver se você fez certinho. Tenta sempre fazer bem passo a passo, organizado, para não errar bobeira, tá bom? Vamos lá começar então. Segunda lei de Ohm. Então a primeira lei relaciona DDP, corrente. Quando eu faço a razão da DDP e corrente, eu descubro a resistência elétrica. Agora, o que é resistência? Resistência é dificuldade oferecida à passagem da corrente. Então aqui a gente vai ter o seguinte, a segunda lei, o que ela vai falar para a gente? Ela vai falar o seguinte, a gente vai ver o que interfere nessa resistência. Por exemplo, se aqui fosse um fio, beleza? Tem um pedaço de fio aqui. Então ele oferece uma dificuldade para a corrente elétrica. O que eu posso fazer com esse fio para deixar ele mais fácil para a corrente ou mais difícil? Primeira coisa que eu tenho é que se eu mexer no tamanho dele, eu altero o valor da resistência. Por exemplo, se esse fio aqui tinha resistência 10, se eu dobro o tamanho, a resistência vai para 20. Ou seja, a resistência ela vai ser diretamente proporcional ao comprimento. O que quer dizer aumentar a resistência? Por exemplo, imagina aqui, ó, elétrons passando aqui dentro, beleza? Então eles vão gastar um certo tempo para passar aqui dentro. Se eu venho aqui e aumento o tamanho do caminho que eles precisam passar, eu deixei mais difícil para eles. Deixei mais difícil, a resistência aumenta. Então, quanto maior o comprimento, maior a resistência. E sempre vai ser diretamente proporcional, beleza? Em que sentido? Se o comprimento ficou 3 vezes maior do que era antes, a minha resistência vai ficar 3 vezes maior do que era antes. Agora, eu tinha um valor aqui, resistência aqui era 50. Eu quebrei o fio pela metade, a resistência aqui agora vai ser 25. Tudo que eu fizer como comprimento, diretamente acontece com a resistência, beleza? Primeiro passo. O que vai interferir vai ser a área. Olha só, imagina, vamos fazer analogia de um encanamento, fio na corrente elétrica, eu posso fazer analogia de encanamento e água. Imagina um cano bem fininho, aí a água está passando aqui, né? Está encontrando a dificuldade para passar aqui. Eu venho aqui e troco esse fio, esse cano, por um cano que tem essa espessura aqui, ó, que tem um diâmetro muito maior. Vai ficar muito mais fácil para poder essa água passar. Então o que acontece é que quanto maior for essa área, mais fácil para corrente elétrica. Ou seja, quanto maior a área, menor a resistência elétrica. Então a área e a resistência são inversamente proporcionais. Então, por exemplo, se eu tenho um fio aqui, que ele tem essa espessura, ele tem resistência, por exemplo, 15. Se eu vim aqui e deixei a espessura 3 vezes maior, a resistência vai ficar 3 vezes menor. Então, 15 dividido por 3, 5. A resistência vai ser 5, beleza? Outra coisa que vai interferir é o material que ele é feito. Então, todos os materiais, eles possuem uma característica que se chama resistividade. A resistividade desse material interfere na resistência elétrica desse material, beleza? Ou seja, materiais que são bons condutores, eles vão ter resistividade bem pequenininha. Materiais que são péssimos condutores vão ter resistividade elétrica muito alta, tá bom? Tudo bem até aqui? Então, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho um pedaço de fio, então eu vou ter que gerar uma equação que, quando eu aumentar o comprimento, eu aumento a resistência. Quando eu aumentar a minha área, eu diminuo a resistência. Onde esse ρ, essa letra grega representa a resistividade, que é ρ. Bom, depende do material, então eu vou te fornecer, ou eu vou te dar informações para que você consiga descobrir. O R é resistência,
L é o comprimento, é o tamanho do meu fio, e A é a área da seção transversal. O que é seção transversal? Peguei o meu fio, cortei. Quando eu corto, eu olho para essa área. Essa área é a área da seção transversal, beleza? Então, observe que, ó, se eu aumento aqui, esse resultado fica maior. Se eu aumento aqui, esse resultado fica menor. Se eu aumento aqui, esse resultado fica maior, beleza? Então, a gente vai entender agora como aplicar essa equação. Deixa eu ir lá no chat um pouquinho, para ver se está tudo ok até então. Carolina, eu vou colocar daqui a pouco, tá bom? Eu não consigo colocar agora, porque quando eu acabo a aula aqui, eu já tenho que imediatamente começar a aula do primeiro ano, tá? E eu já tenho uma aula no começo da tarde também, aqui, de Jardim da Penha. Mas no meio da tarde, ou assim, se eu conseguir antes da aula da tarde, um tempinho, eu já venho e já coloco para vocês, já disponibilizo esse material para vocês, tá bom? Dúvidas até aqui? Tudo bem? Tá claro para vocês, então, o que interfere na resistência? Então, a resistência não é a resistência do objeto, tá, galera? Quando eu falo em resistência, não é a resistência assim, esse material é mais mole ou mais duro. Não é isso. Resistência é dificuldade. Essa dificuldade, dependendo do que eu faço com o meu equipamento, a dificuldade vai mudar. Por isso que eu falei que aquela hora, já que era o mesmo equipamento, nós não mexemos em nada, por isso que a resistência permaneceu a mesma. Agora, se eu aumento o tamanho, se eu aumento ou diminuo a espessura, vai mudar a resistência elétrica, porque vai ficar mais fácil ou mais difícil, dependendo da situação. Tá bom? Vamos fazer um exemplo aqui, então. O que eu tenho nesse exemplo aqui, ó? Um que possui comprimento 120 metros, é feito de um material que a resistividade dele é 6 ohm vezes metro. Sabendo que o fio é cilíndrico, quase sempre, galera, o fio ele vai ser cilíndrico. Ser cilíndrico quer dizer que quando eu corto aqui, eu olho para cá, a área vai ser um círculo, tá bom? Mas eu já tirei essa área. Mas os fios não são todos cilíndricos não, tá? Eu posso ter fio quadradinho, assim, quando eu olho a área dele, sextavado, que formam um hexágono, mas o mais comum de todos é cilíndrico. Então, observe que todo mundo já está compatível, metro, ohm vezes metro, metro quadrado. Então, o que eu tenho de informações aqui? O comprimento vale 120 metros, a resistividade vale 6, e a área vale 8 vezes 10 é menos 5. Menos 5 é potência aqui. Depois eu acerto para colocar lá no blog para vocês. O que eu tenho aqui, então? Eu já tenho tudo. Está todo mundo compatível. Coloco minha equação, beleza? Eu já sei a resistividade. A resistividade vale 6, então coloquei o 6. Comprimento vale 120, coloquei o comprimento. E a minha área vale isso daqui. O que eu vou fazer? 128 eu consigo. É 15. Então, 6 vezes 15, e eu repeti a minha potência. 6 vezes 15 dá 90. E eu vou jogar essa potência para cima. Todas as vezes que a gente fizer a inversão, nessa inversão muda o sinal da potência. Se a potência estava negativa, eu jogo para cima, ela se torna positiva. Se ela estava positiva, jogo para cima, ela fica negativa. Então fica 90, que é o produto aqui, 10 elevado a mais 5. Isso aqui eu consigo deixar em notação científica, beleza? Uma casa para a esquerda, então eu aumento 1 aqui na minha potência. Então ficou 9 vezes 10 elevado a 6. Tudo bem? Tranquilo, né? Se você retirar os dados direitinho, organizar, não tem problema, tá bom? Vamos lá no chat mais um pouquinho. Galera, dúvidas até aqui? Ok o primeiro exemplo? Dá um ok aí, por favor. Tudo bem? Primeiro exemplo, então? Ok? Vamos fazer alguns aqui, outros dois aqui, tá bom? Então, o que nós temos aqui? O que eu tenho de diferente no meu próximo exemplo? Próximo exemplo aqui, eu também te dou o comprimento do fio, que é 12 metros, o material, que é de resistividade 9 vezes 10 a menos 4, aparece um x a mais aqui,
Só que agora eu falo que ele é cilíndrico e o raio dele vale 3 vezes 10 a menos 5. Observe que agora eu não estou te dando a área, tá? Te dei o raio. Então, o que eu preciso fazer? Antes de fazer o que eu acabei de fazer no exemplo 1, eu preciso primeiro calcular essa área. Então, eu vim aqui, ó. Quando eu falo que ele é cilíndrico, quer dizer que quando eu corto aqui, o que eu enxergo é um círculo, tá bom? A área de círculo é πr ao quadrado, πr ao quadrado. Eu falei para usar o π igual a 3, então é esse valor ao quadrado. Como que eu resolvo isso? Eu resolvo separadamente. 3 ao quadrado vai dar 9. E 10 a menos 5 ao quadrado eu faço potência de potência. Como que eu resolvo potência de potência? Eu vou repetir a base e vou multiplicar os expoentes. Se você tem dúvidas de como fazer, já que o valor é ao quadrado, repete ele vezes ele mesmo 2 vezes. Também pode ser, vai dar a mesma coisa no final, tá bom? Então tem que minha área vale 27 vezes 10 a menos 10 metros quadrados. Com isso, eu tiro todos os meus dados. Então, já sei o comprimento, que é 12 metros. A minha resistividade, o meu ρ, 9 vezes 10 a menos 4. E eu sei a área. Está todo mundo compatível? Metro, metro, metro quadrado. Está todo mundo compatível. Fiz isso, agora ficou igualzinho que eu não queria. Resistência. No lugar do ρ, eu coloco o valor do ρ. 9 vezes 10 a menos 4. No lugar do comprimento, eu coloco o valor do comprimento e repito a área aqui. Eu preciso resolver isso agora. Como que eu vou resolver? Olha só. O 9 e o 27, eu consigo dividir tudo por 9. Vai ficar um 3 aqui embaixo. Aí vai ficar 12 dividido por 3, 4. Ou eu multiplico aqui, ó. 9 vezes 12 dá 108. 108 dividido por 27 era 4. Fiz coisa. E as potências eu repeti. O que eu preciso fazer com as minhas potências agora? Eu tenho agora aqui, ó, divisão de potência com mesma base. Na divisão de potência com mesma base, eu vou repetir a base e vou subtrair os expoentes. Então, eu vou fazer o de cima menos o de baixo. Menos 4 menos 5. Menos 5 vai dar mais 5. 5 menos 4 vai dar 1. 10 elevado a 1 é 10. Então, beleza? Tudo bem até aqui? Vocês viram que eu dei só um passo a mais nessa agora, que foi o quê? Em vez de eu dar área para vocês, eu informei o raio para que vocês calculassem essa área. Tranquilo? Agora a gente vai vir aqui. Tudo ok? Muito bom. Vamos partir agora para o nosso último. Eu vou misturar um pouquinho de tudo. Um pouquinho da primeira lei com um pouquinho lá de resistência, beleza? Lembrando que eu consigo, ó, eu faço a conexão, consigo botar a primeira lei, segunda lei, carga elétrica e tudo isso é possível. Se eu vou fazer isso, tiver um exercício mais completo, que envolve tudo ao mesmo tempo, eu preciso me organizar. Sempre ler o problema, retire os dados para depois você trocar as informações, beleza? E trabalhar essa informação. Vamos lá então, olha só. Exemplo 3, último exemplo para nós aqui. Ó. Um condutor, fio, quando conectado a uma fonte de DDP ou tensão 60 volts, é percorrido por uma corrente elétrica de 3 amperes. Se o comprimento desse condutor é 400 metros e a área da seção é 2 vezes 10 a menos 5 metros quadrados, quanto vale a resistividade do material? Então tem que ter muita atenção, porque tem muita coisa agora, né? Muitas informações. Então a primeira coisa, eu vou retirar informações. Eu sei que o meu comprimento é 400 metros, não sei a resistividade, esse é o meu objetivo, mas eu também não sei ainda a resistência. Bom, mas eu já sei a área, já sei a DDP e já sei a corrente elétrica. Com a DDP e a corrente, eu consigo descobrir a resistência. Então eu vou primeiro usar a primeira lei, então U igual a R vezes I, 60, que é a minha DDP, ou tensão, tá bom? Posso chamar de DDP tensão ou voltagem. Voltagem não é um termo tão utilizado, mas pode aparecer também.
A corrente vale 3, esse 3 passa dividindo, 60 dividido por 3, já sei a resistência. Com a resistência, comprimento e área, eu consigo descobrir a resistência. Então, eu já sei o comprimento, a área e a resistência. Resistência vale 20, o meu comprimento é 400, a minha área vale 2 vezes 10 a menos 5, vou multiplicar. Rho vezes 400, vai dar 400 Rho, 20 vezes 2 dá 40, e repetiu 10 a menos 5. Esse 400 está multiplicando, e aí o 40 com 400 eu consigo simplificar um zero. 4 e o 40, dá para dividir tudo por 4, não é? Então aqui vai ficar 1 sobre 10, que é 0,1. E a potência eu repeti aqui. O que eu fiz? Eu poderia deixar a resposta assim, sem problema nenhum. Agora, se for uma questão objetiva, dificilmente vai estar assim. Então, eu vou deixar sempre em notação científica. Então, aqui, ó, 0,1, vírgula anda para a direita uma casa, eu diminuo aqui. 0,6. Bom, então, essa é a segunda lei de Ohm. Tudo bem aqui, galera? Então, olha só. Essa era a ideia, então, da segunda lei. A aula de hoje é isso, tá bom? Nessa segunda lei, eu ainda não liberei, mas eu vou liberar a TM, acho que a TM5, e essa TM5 eu preciso que vocês peguem para fazer para a semana que vem. Aí eu começo a aula corrigindo essa TM, e depois a gente continua, que vai ser o próximo conteúdo, que é potência elétrica, que é bem tranquilo também, tá bom? Vou falar um pouquinho de potência, depois vou falar de consumo de energia. Então, preciso que vocês peguem para fazer esse exercício. Eu vou disponibilizar daqui a pouquinho lá no blog para vocês esses PowerPoints e também a TM. Só que a TM eu ainda não liberei, vou liberá-la ainda hoje, tá? No final da tarde, no começo da noite, eu libero e dá para pegar para fazer amanhã. Não deixa só para terça-feira à noite fazer. Tenta fazer o mais rápido possível, que o conteúdo está fresquinho. É melhor para a gente trabalhar, tá bom? Tranquilo, galera?